Nós vamos falar sobre a venda de terras brasileiras aos gringos, aos estrangeiros. Esse tema é de extrema relevância, porque praticamente esse ato que Michel Temer está tentando promover, adaptando aí a Constituição, fazendo um armengue, como diz lá na Bahia, com a Constituição, um arranjo totalmente fora de contexto, não está levando o debate em nenhuma das casas parlamentares, não está levando a questão para o povo. Esse tipo de armengue do Michel Temer, esse improviso, porque esse governo, porque por ser ilegítimo, é um improviso em tudo que faz, pode consolidar nada mais, nada menos do que a perda da soberania territorial brasileira. E mais, pode perder sim a soberania nacional como um todo. E nós vamos, ao longo desse programa, falar quais as razões, quais os riscos para que nós estejamos com esse tema em debate. Vamos ter a participação em vídeos que já foram pré-gravados da senadora Gleisi Hoffmann, do Paraná, que gravou esse vídeo para nós ontem à noite, depois daquela sabatina com o novo ministro do STF, ele ainda é o ministro da Justiça, e que nós já sabemos o que é que está virando o STF, mas isso vai virar um outro programa também, não é, Leonardo de Topo e Tadeu? Mas a senadora teve a gentileza de enviar para você que acompanha o Cafezinho a opinião dela sobre esse tema que estamos discutindo hoje. E também eu tenho a opinião do professor, um dos maiores cientistas políticos do planeta, Muniz Bandeira, que reside na Alemanha e que emite a opinião dele sobre este tema. Tentamos o contato com as Forças Armadas, cheguei a conversar com o pessoal do gabinete do comandante Vilas Boas, mas lamentavelmente não recebemos o retorno, porque esse assunto é muito delicado, envolve sim, como falei no início, a questão da soberania nacional. E nada melhor do que passar a bola agora para o Tadeu Porto para fazer a primeira impressão dele sobre o tema. Tadeu. Pois é, bom dia Wellington, bom dia Léo, aí na Inglaterra, aí na Suécia, bom dia a todos que deram bom dia, que eu já contei mais de 30 bom dias pra gente aqui no vídeo, na página do Léo, compartilhada pelo Cafezinho. Essa é uma questão que está no bojo dessa cultura neocolonialista que muito bem falou Léo, acho que no nosso primeiro vídeo, aliás, é uma palavra que ele utilizou, e parece que eu vou utilizar em todas as nossas transmissões daqui para agora, porque o entreguismo é simbólico, é a marca desse governo. Parece que o Brasil está de pires na mão, pedindo desesperadamente para qualquer tipo de dinheiro entrar aqui, não importa a procedência, não importa qual as medidas de médio, longo e se bobear até de curto prazo que isso vai ter no nosso futuro. Essa questão de vender as terras do Brasil para os estrangeiros é uma traição gigantesca do governo Michel Temer. É difícil até de encontrar palavras para eu poder descrever o absurdo que é isso. Porque eu não sei se todo mundo está acompanhando, mas a Dília fazer por medida provisória para já valer assim que ela for emitida, e o governo tratorar no Congresso, e quem vai definir o tanto de terra que vai ser vendida ou não, pelo projeto de lei que a Carta Capital teve acesso com exclusividade e eu dei uma lida, agora é por decreto presidencial, ou seja, o Temer vai entregar nossas águas ultra profundas, os estrangeiros virem aqui, fazer o que quiser com a nossa commodity, como foi no período colonial, e ir embora com as nossas riquezas e gerar tecnologia lá, como a gente sempre falou. É isso aí, Wellington, que a gente está tendo que combater, através das nossas palavras, dos nossos debates, esse entreguismo absurdo desse governo golpista e usurpador, né? Pois é, olha, as palavras do Tadeu são palavras iniciais apenas, e é bom que se diga, quando nós falamos das vendas de terra, nesse caso específico, não estamos nem falando do pré-sal, que já está em processo extremamente avançado e que, lamentavelmente, a sociedade brasileira ainda não tem consciência do que significa isso, do que isso vai representar para o povo brasileiro, para o Brasil. Nós estamos falando de terra mesmo, terreno, fazendas, áreas para plantio, áreas para o cultivo de uma infinidade
de coisas que geram, além das riquezas, elas geram alimento, elas geram tudo isso que nós, brasileiros, vamos precisar, porque esse monopólio das grandes empresas na produção de alimentos, esse monopólio não pode chegar ao Brasil com a força que estão querendo. Além disso, quem vai comprar terra vai querer explorar tudo que está lá. E o Leonardo Stoppa vai explicar exatamente qual a diferença entre você comprar uma terra e você explorar o que está embaixo dela. Fala isso para a gente aí, Leonardo. Pois é, pessoal, bom dia, muito obrigado pela audiência, muito obrigado, Wellington, muito obrigado também, Tadeu, falando lá do Brasil. Gente, teoricamente falando, a gente precisa distinguir o que significa o decreto presidencial, que é o que está acontecendo nesse momento, com uma lei. Os deputados e senadores, que são os representantes do povo, os representantes do Estado, eles precisam votar, ainda que seja uma turma que a gente não confie completamente nela, mas eles precisam votar e assinar embaixo, concordando com o que está acontecendo. Mas o decreto presidencial é diferente. O presidente emite um decreto, ou seja, ele sozinho decide o que vai acontecer e não pergunta para deputado, não pergunta para senador. O que acontece é que esse decreto tem um prazo para cair, ou seja, ele tem que ser revisado por deputados e senadores durante um certo período de tempo. Mas enquanto não acontecer essa revisão, o presidente vai vendendo. Se os deputados derrubarem depois, o que foi vendido já era. É igual a água que desceu pelo cano, o patrimônio público que foi embora. E o que o Wellington perguntou, que é muito importante, que tem sido um debate forte na internet esses dias, é a existência de um código brasileiro que proíbe a utilização das coisas que estão debaixo da terra. Ele não pode comprar um imóvel porque ele supõe que tem minério ou petróleo debaixo da terra, porque hoje o que está debaixo da terra é do povo brasileiro. Mas o que acontece, o que tem acontecido nos últimos tempos, é que o Brasil tem testemunhado mudanças constitucionais sequentes. A gente teve essa PEC da morte, a gente está tendo essa reforma trabalhista, e o próximo passo, após a venda dos grandes lotes de terra para os estrangeiros, com certeza vai ser a modificação da Constituição brasileira para permitir que esses estrangeiros tenham uso indiscriminado do que está debaixo da terra. E nisso a gente fala de petróleo, a gente fala em minerais preciosos, nas nossas Minas Gerais a gente fala, por exemplo, do nióbio, a gente tem muita coisa debaixo da terra que pertence aos brasileiros. E quando o estrangeiro comprar, a gente deixa de ter a propriedade sobre isso. E o pior, que é uma coisa muito importante, vai chegar um ponto que nós brasileiros teremos tão pouco do nosso Brasil que eles vão ter condições de ditar as regras no nosso país. É a hora que a gente fala, seremos turistas em nossa própria pátria. Esse é um debate que a gente precisa trazer para a pauta, porque se a gente olhar à luz da lei atual, realmente quem compra terra no Brasil tem direito de uso da superfície, mas se a gente prestar atenção que durante esse pequeno período de tempo que o governo do golpe esteve no poder, ele já conseguiu mudar a Constituição a favor do neoliberalismo várias vezes, e o próximo passo vai ser essa mudança para permitir que o especulador não só tenha terras por tempo indeterminado, sem sofrer a uso capião, como também que ele tenha o poder de usar tudo que está debaixo do solo, coisa que hoje não é permitida pelo ordenamento jurídico brasileiro. E vale lembrar que isso aconteceu exatamente no momento em que as coisas do Brasil perderam o valor por causa da crise, e é exatamente no momento em que as coisas vão valorizar por causa da transposição do São Francisco. Então, lotes de terra que antes não tinham muito valor, porque eram lotes áridos, eles estão lá simplesmente esperando para serem vendidos nesse momento crucial, que o povo ainda não percebeu quanto que eles valorizaram, então os gringos vão comprar por 10% do valor. O cara compra hoje por 10 para vender daqui 2 anos por 100. Esse é o debate que a gente tem que trazer em pauta para que todo brasileiro fique sabendo. Leonardo, eu vou chamar o vídeo número 1, a nossa convidada, a senadora Gleisi Hoffmann. Então, vamos ouvir a opinião da senadora Gleisi Hoffmann, que é a líder do PT no Senado. O projeto faz parte de uma série de medidas desse governo que está aí, que está entregando o país aos estrangeiros, privatizando as nossas riquezas. É a questão do conteúdo nacional para a produção, que eles não estão mais considerando, a entrega de bens
da União para as empresas de telecomunicações e agora vem com uma medida provisória que estava sendo gestada dentro da Casa Civil, no governo do Michel Temer, para fazer a venda para terras de estrangeiro, legalizar, facilitar, ajudar a fazer com que grupos estrangeiros comprem terras com mais facilidade. Nós temos uma legislação de muito tempo regulando a questão de terras para estrangeiros. Tem dados que dão conta que o Brasil já tem o equivalente a uma Suíça em terras em mãos de estrangeiros. Isso é muita coisa. Se nós ampliarmos esse volume de terras, qualquer conglomerado, país que tenha conglomerados fortes, sistema financeiro, interesses financeiros, podendo adquirir terras, vão ficar com muito poder dentro do território nacional. Por isso as Forças Armadas também estão muito contra esse projeto. Não é possível que a gente não cuide da nossa soberania. Eu sei que há interesse de setores do agronegócio, que é para facilitar a cultura de soja, cultura de milho, para exportar mais. Só que nós não podemos colocar as nossas terras na mão daqueles que têm interesse, por exemplo, e podem ter, de produzir apenas para um determinado país e direcionar a sua produção. Com terra a gente não brinca. Por isso que o Brasil tem uma legislação de muito tempo e muito rigorosa. Inclusive tentaram com a presidenta Dilma para dar essa abertura e ela foi muito firme. Ela fez um decreto, inclusive, restringindo ainda mais algumas licenças que tinham para a venda ou a regularização de terras para estrangeiros. Nós estamos falando aqui de segurança nacional, nós estamos falando aqui de soberania nacional. Daqui a pouco nós vamos estar com um país como era na colônia. A nossa elite vende tudo que tem aqui, inclusive as terras, vai morar fora, deixa o povo como mão de obra barata e tira daqui suas riquezas naturais. Vamos atentar para isso. Nós temos que nos desenvolver como nação. Vocês assistiram ao vídeo da senadora Gleisi Hoffmann? E esse vídeo vai ficar disponível depois aqui na página do Cafezinho, na página do Leonardo Stoppa, também do Tadeu Porto, para que você possa assistir quantas vezes quiser e analisar tudo que a senadora falou, porque é de grande relevância. Observe que ela falou sobre soberania nacional. Ela mencionou que as Forças Armadas não concordam com essa ação do presidente Temer, o que abre uma grande crise, que não vamos debater hoje, certamente vai ser tema para a próxima semana, porque vamos agora ouvir o Tadeu e Leonardo. Vamos assistir, na verdade, temos um vídeo, o que o nosso professor Muniz Bandeira, cientista político, fala sobre esse assunto. Vamos lá, vídeo 2. Ele não está vendendo apenas as terras aos estrangeiros. Ele está vendendo o Brasil aos Estados Unidos. O Brasil está à deriva, como muito bem disse o general Vilas Boas, com muita lucidez, e eu não vejo outra saída para o Brasil senão uma intervenção das Forças Armadas. Esse foi o vídeo do professor Muniz Bandeira. Lamentavelmente, o comandante Vilas Boas não enviou o vídeo com a opinião dele sobre o assunto. Tivemos aqui a opinião da senadora Gleisi Hoffmann e também do professor Muniz Bandeira, que fez um alerta importante. O professor Muniz Bandeira falou que somente uma intervenção militar resolveria esse problema, porque o Brasil está à deriva com Michel Temer. Aí, você que é de esquerda, você que é progressista, vai falar certamente que os militares podem gostar do poder e se perpetuarem por como foi em 64, etc. Mas não estamos falando aqui de golpe militar, nós estamos falando de uma intervenção para tentar repor a ordem nacional, porque a desordem não está nas ruas, com o trabalhador que pede aumento de salário, com o carioca que não quer ver a sua água privatizada. A desordem está no STF, com Alexandre Moraes, advogado do PCC, como ministro. Está com Gilmar Mendes, numa entrevista que fez para mim aqui na Suécia, dizendo que Dilma vai ser afastada mesmo sem crime, rasgando a Constituição, porque nós não vivemos um parlamentarismo, nós vivemos presidencialismo votado em plebiscito. Ninguém poderia ter tirado Dilma como tirou. Nós não podemos aceitar um Senado totalmente corrompido, com boa parte corrompida, enganchada em escândalos de corrupção, aquela coisa terrível
com os deputados que votaram pelo impeachment, aquela turma do Centrão, do Cunha, que continua fazendo as maiores aberrações com a Constituição, e é preciso que você reflita sobre tudo isso. O Brasil está sendo desmanchado. Concorda, Tadeu Porto? Alô, Tadeu, olha, nós estamos com um problema com o som do Tadeu Porto e vamos voltar aqui. Leonardo Stoppa, enquanto o Tadeu se posiciona por lá, você complementa aí o pensamento da senadora Gleisi, do cientista político Moniz Bandeira, e também um pouco do que eu falei sobre esses riscos que o Brasil e os brasileiros correm com essa tentativa de Michel Temer entregar as terras brasileiras aos gringos. Uma coisa muito importante que vocês mencionaram é a questão da intervenção militar. O porquê a intervenção militar foi cogitada por uma pessoa de tamanho peso quanto o Moniz Bandeira? Existe uma sombra na cabeça das pessoas a respeito do governo militar. As pessoas têm muito medo daquilo que aconteceu em 64, mas o que o Moniz quer dizer é que as Forças Armadas talvez precisem intervir no que está acontecendo hoje no Congresso. Gente, vamos raciocinar o que está acontecendo no país. O que está acontecendo no Brasil hoje é a exata denominação da ditadura. A gente tem um conluio entre Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e Executivo. Qual que seria uma lógica de funcionamento de um governo federativo como o Brasil? A gente deveria ter oposição brigando contra aquilo que ela não concorda, mas uma oposição de peso. A partir do momento que o presidente da República tem 2/3 do Congresso Nacional e tem a aprovação do Supremo Tribunal Federal, ele consegue modificar a Constituição da forma que ele quiser, ele consegue inclusive modificar a Constituição nas tão famosas cláusulas pétreas, que são as cláusulas modificáveis da Constituição. Porque a partir do momento que o Congresso Nacional faz alguma coisa e o STF não barra, aquilo vira lei, gente. Então o que acontece no Brasil hoje é muito simples. Nós temos o Poder Executivo que tem maioria absoluta e maioria qualificada no Congresso Nacional. Então esse Supremo Tribunal Federal, esse Executivo, ele tem poder de reforma constitucional, inclusive em áreas que a Constituição não pode ser reformada, porque ele tem também maioria absoluta no Supremo Tribunal Federal. O que eu estou querendo dizer com vocês é que não existe Constituição Federal a partir do momento que o presidente tem o poder de modificar a Constituição da forma que ele quiser, que até os revisores da Constituição Federal, digo, o Supremo Tribunal Federal, ele também está com o governo. Então, vamos falar uma coisa muito absurda. Uma das cláusulas pétreas no Brasil é a questão da pena de morte. Não pode haver pena de morte no Brasil. Se de uma hora para outra o governo Temer decidir que ele vai, por exemplo, condenar o Lula à morte e isso passar, por exemplo, pelo Congresso, ele tem 2/3 do Congresso e chegar no Supremo Tribunal Federal e o Supremo não barrar isso, o cara vai ser executado. Ah, mas isso é inconstitucional. Mas quem revisa a Constituição é o STF e o STF dele. Aí eu volto na questão das Forças Armadas. Por que o Moniz cogita a questão das Forças Armadas? Que no momento em que acontece digamos que o Brasil está refém do capital, digamos que aquele Congresso brasileiro, mais o Temer e algumas pessoas do Supremo Tribunal Federal, elas estão tão amarradas em corrupção que se elas fizerem qualquer coisa contra os capitalistas que estão mandando no Brasil hoje, os capitalistas entregam o dossiê para a Polícia Federal e mandam a polícia prender. Então nós temos, a maioria dos políticos brasileiros hoje, eles estão trabalhando de acordo com a chantagem. Se você não votar como eu quero, eu te entrego e você vai preso. Nessa situação, não podemos esperar que existe tipo de decisão democrática a favor do povo brasileiro, porque se um político tentar ir a favor do povo, ele vai preso porque ele tem um passado sujo. E quem sabe esse passado sujo do político é exatamente os chantagistas que são donos dos grandes capitais, exatamente porque foram eles que deram as propinas e guardaram as provas. Então como é que a coisa acontece hoje? Se não tivermos uma intervenção militar no sentido de redemocratizar o país, ou seja, fazer novas eleições,
para que o brasileiro tenha condições de votar de forma limpa e, digamos que, redemocratizar, inclusive, a mídia, para que a Globo não influencie mais uma vez na cabeça do brasileiro. Se isso não acontecer, a gente não pode esperar que o Congresso corrupto, que um presidente corrupto e que um STF completamente acovardado faça alguma coisa pelo povo brasileiro, porque é muito mais fácil você proteger um milionário do que você proteger um pequeno. É isso que o Muniz quis dizer. Eu estou recapitulando de uma forma mais simples de entender o porquê uma pessoa tão importante do peso do Muniz cogitou a intervenção militar, a participação das Forças Armadas nessa reorganização da ordem no Brasil. Ô Leonardo, é importante dizer que o professor Muniz Bandeira, que é cientista político, professor de universidades na Alemanha, aqui na Suécia e também na Dinamarca, quando ele mencionou a possibilidade de ou talvez até a necessidade de uma intervenção militar, ele deixou bem claro que é porque o Brasil está à deriva, e ele reproduziu palavras do comandante das Forças Armadas. É bom lembrar também que a senadora Gleisi Hoffmann deixou claro, na opinião dela, que as Forças Armadas também não concordam com essa ação do Michel Temer. Ou seja, o Michel Temer está agindo de uma forma unilateral por causa do cargo que ocupa, que chegou de forma que a gente sabe exatamente como foi, porque não reconhecemos o Michel Temer como presidente, mas ele usa desse cargo que está respaldado por um STF acovardado, como você falou, e que agora tem Alexandre de Moraes, que completa aquela conversa do Jucá, do áudio vazado, de que vamos fazer um grande acordo nacional com o STF tudo, né? Então tá aí o STF tudo com o Alexandre Moraes. Nunca vi na história do Brasil um ministro do Supremo ser sabatinado de uma forma tão incisiva, entrar pelas portas dos fundos, como entrou ontem, porque todos sabiam que ele seria sabatinado por amiguinhos de um lado e por uma minoria que ainda resiste e tenta mostrar que o Brasil é muito maior do que essa bagunça do Michel Temer, do que essa bandidagem que tomou conta do país. E o tema de hoje, a venda de terras brasileiras para gringos, é um tema que fala sobre soberania nacional. Então as Forças Armadas precisam decidir se querem ser realmente Forças Armadas que falava sobre tecnologia nuclear para os submarinos, que está aqui com profissionais na Saab, na fábrica dos aviões Gripen NG, ou se vai ser as Forças Armadas sucateadas do Fernando Henrique Cardoso, aquelas Forças Armadas que o 7 de setembro, um presidente como Fernando Henrique disse que era uma palhaçada, e virá apenas uma guarda municipal dos terrenos dos gringos dentro de terras brasileiras. É preciso que as Forças Armadas se posicionem sobre essa invasão estrangeira com o aval de um presidente que, já pelo Wikileaks, todos sabemos, agiu como espião, certo? Vazando informações privilegiadas, segredos de Estado para os Estados Unidos da América, e agora age como um entreguista descarado. Assim, não tem vergonha nenhuma de vender o que não é dele. Michel Temer não é dono do Brasil e os brasileiros precisam atentar. Você que é professor universitário, que está me assistindo o Stop e o Tadeu, você que acompanha o Cafezinho e acompanha os nossos textos, a nossa preocupação com a democracia brasileira, com o desenvolvimento do Brasil, você que ouviu a senadora Gleisi com palavras muito sábias, alertar para os riscos da entrega do Brasil, e também o professor Muniz Bandeira, por favor, faça alguma coisa. Você que é militar, não queira ser apenas um guarda municipal das terras gringas dentro do Brasil. Lute pela soberania do Brasil, não caia nesse engodo de que tem invasão vermelha, nessa maluquice que inventaram para que você fique alienado e apoiando até alguns militares de baixa patente, apoiando até o louco do Bolsonaro, uma pessoa que não tem nada a oferecer ao Brasil. Então, Tadeu, não sei se você já está aí, se o seu sinal já está ok, vamos sentar. Olha aí se ficou bom, vocês estão me escutando agora, galera? Sim, sim. Pois é, eu não sei o que aconteceu com o meu sinal, estava funcionando e de repente ficou ruim, mas eu queria comentar aqui, dentro das mensagens que nós estamos recebendo, muitas mensagens de apoio,
Queria deixar aqui um abraço pro Miguel, que apareceu mais cedo, um abraço pro Chico Zé, meu companheiro petroleiro da Federação Única dos Petroleiros. E teve uma mensagem do Vanderlei, lá de Paracatu, é o nosso conterrâneo lá de Minas, falando sobre a exploração de ouro de uma empresa inglesa que vai lá, deixa poluição, deixa destruição, e não tem trato nenhum com o meio ambiente, usa e abusa e depois vai embora. Lembrei que no vídeo que você fez, você citou um exemplo, que é o exemplo do que aconteceu com Mariana, que a gente tem hoje a Samarco, que é de um consórcio da Vale, com a outra empresa que eu esqueci agora, com a empresa que fizeram o maior desastre ambiental da história do país, e a impunidade está tranquila, não tem lava-jato lá, o pessoal está solto, a Samarco deve 1 bilhão, não paga nem para o Estado, nem para ninguém. A gente tem um surto de febre amarela agora aqui em Minas e em todo o Brasil, que muito provavelmente é oriundo desse desastre ambiental, que é óbvio que a lama chega nos rios e estraga o habitat, e esse desequilíbrio gera doenças como a febre amarela. Enfim, todos esses problemas, eles vão se acentuar à medida que a gente entregar a soberania nacional nas mãos de outras pessoas. É simples assim. Uma empresa que vai vir aqui da Alemanha, da vida, dos Estados Unidos, aliás, os Estados Unidos que reativou a base de Alcântara, com a ajuda do José Serra, que foi pego naquele Wikileaks, no lobby das estrangeiras, das petroleiras estrangeiras, uma empresa que vai vir aqui explorar o Brasil, plantar soja no Brasil, ela não vai ter o mesmo cuidado que teria uma empresa brasileira, porque não tem familiar aqui, não tem raízes aqui. Tudo que ela quer é vir aqui, explorar e ir embora. Esse é o sentimento que nós temos que ter em mente, que se a gente não se imaginar como um povo capaz de cuidar das suas próprias terras, é muito complicado, é praticamente impossível, eu diria, a gente ter uma ideia sustentável e efetiva de nação. Nós nunca vamos ter uma ideia de nação. E, aliás, aqui abrir um parênteses para finalizar aqui essa minha parte, que a mídia tem um papel estratégico nisso, que é minar a autoestima do brasileiro, que é alimentar dia após dia esse complexo de vira-lata para fazer com que nós não acreditemos que somos capazes de pegar nossas terras e cuidar delas, de pegar as nossas empresas e fazer com que elas sejam protagonistas no mundo. E nós temos a função, enquanto cidadãos, cidadãs, fazendo um debate aqui, nessa audiência bacana, essa mensagem que a gente está recebendo de todos e todas aqui, fazendo os debates no WhatsApp, no Facebook, de acreditar que nós somos completamente capazes de gerir as nossas próprias riquezas. É isso aí, Tadeu, muito obrigado. Maravilha. Agora agora? Tudo certo, tudo ótimo aqui. Olha, eu vou passar agora para a fase conclusiva. Vamos começar com o Estopa. Estopa, você pode fazer aí a sua primeira conclusão, né? A sua participação final no programa, e depois eu passo a bola para o Tadeu e volto aqui mesmo para mim e faço o encerramento da transmissão, porque já atingimos um tempo significativo, tá bom? Pois é. Então, o que eu penso a respeito de tudo isso que está sendo cogitado hoje é o seguinte, gente. Durante muitos e muitos anos, a mídia e a percepção popular têm se voltado contra as Forças Armadas, e isso tem sido ruim para a gente. Porque, por exemplo, o chefe-geral das Forças Armadas no Brasil, Vilas Boas, ele nem mandou para a gente um vídeo, porque ele conhece a forma como a população entende a participação das Forças Armadas. O que a gente nós precisamos fazer é diferente. Nós precisamos de trazer as Forças Armadas para o nosso lado, porque o tirano, ele está com as Forças Armadas do lado dele. Tanto é que todas essas medidas previdenciárias, essas medidas de escravização da população, elas não afetam as Forças Armadas. Por quê? Porque o tirano está conquistando. A gente tem que pensar o seguinte: os militares são nacionalistas, eles não querem entregar o Brasil, mas o povo também está com um pouco de medo dos militares, e isso tem sido provocado de forma a levar os militares exatamente para o lado dos tiranos. Tipo, vamos manter os militares para nos proteger e vamos deixar o povo contra os militares. Isso tem sido arquitetado de uma forma bem, assim, digamos que covarde. E uma coisa muito importante: se há uma intervenção militar no sentido de redemocratizar o país
antes que tudo isso aconteça, eles têm condição de mudar muitas coisas, inclusive suspender essa indicação do Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. Isso é uma coisa que os militares, tomando o poder e redemocratizando o país, né, dando para o país a oportunidade de votar novamente para presidente, deputados e senadores, isso é completamente possível, porque eles têm o poder de declarar isso ilegítimo e falar, não, a partir de agora o próximo presidente que vai decidir quem que vai ser o indicado para o Supremo Tribunal Federal. Isso é muito importante. Agora eu gostaria de dar para vocês dicas a respeito de onde a gente pode chegar. 2 países que eu gostaria de exemplificar aqui. 2 países, Venezuela e Iraque. Eles venderam patrimônios deles através de presidentes escolhidos pelos Estados Unidos. Eles fizeram uma forte manifestação popular para tirar os presidentes democraticamente eleitos, conseguiram colocar presidentes através do golpe, e durante pequenos períodos de tempo eles conseguiram vender muita coisa do patrimônio das nações deles com os presidentes corruptos, os presidentes golpistas. Só que um pouquinho depois, a população chamou por presidentes populares, por presidentes que representassem o povo. Qual que foi a primeira medida desses presidentes? Reestatizar aquilo que foi vendido. Só que esses banqueiros que compram coisas ao redor do mundo, eles têm tanto poder de lobby, que assim que os presidentes, tanto o Saddam Hussein quanto o presidente da Venezuela, reestatizaram aquilo que foi vendido em mandatos anteriores, eles conseguiram embargar esses países e conseguiram, inclusive, ganhar apelo popular internacional para invadir o Iraque. Criaram essa história de Osama Bin Laden, que tem absolutamente nada a ver com o Iraque, para poder tomar o petróleo de volta, porque eles chegaram à conclusão que porque eles pagaram uma mixaria pelo petróleo no passado, eles tinham o direito de tomar o petróleo do Iraque. Eles acham que porque a Venezuela não quer doar o petróleo para os Estados Unidos, eles têm o poder e o direito de embargar a Venezuela. Mas, enfim, primeiro dá o golpe, coloca um governo ilegítimo, esse governo ilegítimo vende tudo. A população vê a merda que aconteceu, vota num governo popular, esse governo popular toma o poder, reestatiza aquilo que foi roubado da população e os banqueiros fazem lobby e conseguem isolar esses países do cenário internacional. O que eu quero dizer para vocês é que nós não podemos deixar para agir no futuro. É muito importante elegermos Lula em 2018, mas a hora de agir é agora, porque Lula não vai ter condição de reverter todas as merdas que esse governo ilegítimo está fazendo. Precisamos lembrar que o patrimônio público vendido é como uma água que desceu esgoto abaixo, ele não volta mais, infelizmente. Muito obrigado pela participação hoje, muito obrigado, Wellington, muito obrigado, Tadeu, que está aí no Brasil. Até mais, conclua pra gente por aí, Wellington. Forte abraço. Olha, o prazer é sempre nosso aqui, você faz parte do time, não tem nada que agradecer. Então, eu gostaria de deixar claro que o Tadeu Porto mencionou aí o papel da mídia. Em uma conversa, Tadeu, você ainda vai fazer a sua conclusão, pode ficar tranquilo, você vai ter seu tempo, tá? Em uma conversa essa semana, quando nós preparávamos o programa, eu estava conversando com o Miguel do Rosário, que é o editor-chefe aqui do blog O Cafezinho. É um bloco de alegria, né? Porque a gente trata de democracia com alegria, não é? Aproveitando aí o clima de carnaval, já que eu troquei blog por bloco, antes que fiquem brincando aí na internet com essa bobagem, a gente fala muito sério, mas com alegria no coração, tá? Os militares, eles levaram a culpa do golpe de 64. A Rede Globo ficou bilionária. Os homens mais ricos do Brasil são os irmãos Marinho, donos da Globo. A Rede Globo é vista pelo brasileiro como um exemplo, como um modelo. As Forças Armadas como a opressora, a torturadora. E ainda tem imbecil que defende esse lado negativo das Forças Armadas e faz homenagem a torturador, inclusive na Câmara. Então, hoje, nós temos que falar de Forças Armadas como geradora de alta tecnologia, de ciência, geração de emprego. A Odebrecht teve corrupção, a empresa privada teve corrupção. Estatiza, coloca com as Forças Armadas. Desenvolvimento do míssil nuclear, da tecnologia nuclear, do submarino nuclear, perdão. Joga para as Forças Armadas. Tudo isso tem que ficar com os brasileiros, é know-how brasileiro. Não podemos entregar isso assim como o Serra está fazendo, como o Temer está fazendo. É muito sério tudo isso. O militar tem que entender que golpe militar não é perseguir quem é comunista, porque isso nem existe. O comedor de criancinha nunca existiu. O comunismo tem que ser respeitado como uma escola política. O socialismo tem que ser respeitado como uma escola política.
Então, o militar tem que entrar e fazer o que o Estopa falou. Tem que promover eleições, porque ninguém representa o Brasil hoje. STF ninguém acredita, temos lá agora um advogado do PCC como ministro. O Gilmar Mendes e o Fux, já sabemos quem eles são. Os riscos, inclusive, que eu venho alertando nos meus textos, de fraude nas eleições, porque eu, particularmente, não confio absolutamente nada no Gilmar Mendes. Não duvido que ele seja capaz de fazer qualquer coisa para que uma eleição seja desviada. Não duvido. Ele já deu brechas para 1000 desconfianças sobre ele. Então, as Forças Armadas, eu acredito, e isso pode ser tema do próximo programa, precisa, sim, reavaliar o que é que está fazendo com o país, porque lavar as mãos nessa situação significa fazer parte desse grupo que está aí, sucateando o país, destruindo o país. Então, Tadeu Porto, a Rede Globo, sempre por cima, os militares acuados com medo de serem taxados de golpista. Não estamos falando aqui de golpe militar, nós estamos falando aqui de repor a ordem, porque com essa turma que assaltou o poder, está complicado, concorda, Tadeu? Pois é, então na parte que meu áudio deu problema, infelizmente, eu queria... De perdão a você que está acompanhando, mas a gente está tentando aqui pela internet no Brasil. Você pode estar sofrendo até essas primeiras sabotagens aí, né? Então, eu agradeço a você pela companhia, agradeço a você que acompanhou a nossa tentativa de debate, muitas vezes interrompidas por problemas tecnológicos hoje, a gente lamenta, vamos tentar corrigir isso no próximo, mas tivemos hoje a importante participação da senadora Gleisi Hoffmann, também do professor, cientista político Muniz Bandeira. Eu agradeço a Tadeu Porto, eu agradeço ao Leonardo Estopa mais uma vez, eu sou o Wellington Calazans, falei da Suécia, e a gente vai ter mais um Cafeína na próxima semana. Um abraço, Estopa, um abraço, Tadeu, um abraço a você que acompanha a nossa transmissão.